Bom, gente, então a gente vai continuar aqui com a aula de crocodília, tá? Lembrando que o primeiro vídeo, assistam, quem não assistiu o outro vídeo, não assista esse, tá? O próximo aqui vai ser o grupo crocodília, tá? As características gerais, eles são semiaquáticos, ou seja, eles vivem parte terrestre, parte aquática, então eles têm tanto respiração aquática quanto eles precisam subir para respirar, tá bom? A cauda dele é achatada dorsiventralmente, justamente porque ele precisa ter esse formato de remo para poder acelerar e poder se locomover. Apresenta olhos, narinas e também membranas timpânicas, tá? Em elevado, bem aqui no topo da cabeça. E apresenta cuidado parental, eles cuidam dos filhotes, tá? São carnívoros oportunistas, eles são predadores de tocaia. Já falei da cauda achatada dorsoventralmente, olhos e narinas e as membranas timpânicas bem elevados na cabeça. Eles têm a diversidade, a diferenciação desse grupo, ele está relacionado ao tamanho da cabeça, tá? Então, nós temos os alligators e jacarés, que eles têm um focinho mais longo, tá? No caso, um focinho mais largo e tem uma dieta um pouco mais variada. A gente tem os crocodilos, que tem um focinho mais variável, o gavial, que o focinho é um pouquinho mais estreito e a dieta é mais especializada. A gente só tem 23 espécies atuais nas regiões tanto tropicais como subtropicais. Dentro dos crocodílias, eles vão se diferenciar dos outros grupos porque eles vão começar a apresentar um início de um septo tetracavitário. Então, no coração, no sistema circulatório, dentro do coração deles, eles vão começar a apresentar o septo tetracavitário, tá bom? A gente tem aqui o alligator, tá, na cabeça, e o jacaré aqui no México, que você inclui 6 espécies. Crocodile, tá, tem ampla distribuição, principalmente e o gavilide, que a gente encontra em grandes rios da Índia, e basicamente eles apresentam hábitos piscívoros. Aí, gente, deixa eu só abrir aqui o outro, Deixa eu só aqui abrir o outro, que eu quero mostrar para vocês, essa questão aqui que a gente viu nas outras áreas sobre, né, aqui, deixa eu ver se a gente mostra, aqui, ó, os crocodílias, né, os crocodilianos, que são os répteis atuais, a locomoção, né, a gente tem aqui, esse aqui é um crocodilo, tá, gente? Então, aqui são os membros, as partes, a parte torácica, a coluna vertebral aqui dos crocodílias, tá? As costelas cervicais. Eles têm vários tipos de locomoção, né? A gente falou que as serpentes, elas vão se mover em movimentos septiformes, eu acho que eu falei isso na aula passada. Os dedos, por exemplo, do jabuti são adaptados e também para remos, a gente falou. Todos eles vão ter comparando com os anfíbios, eles apresentam uma elaboração na queratina, tá? Então, os anfíbios, eles vão ter respiração cutânea, às vezes amniotas a gente tem uma adaptação do ambiente quente, mais seco, então eles vão apresentar escamas, pelos ou unhas, a gente falou sobre isso, tá? Então, eles têm uma pele mais queratinizada, os répteis vão ter, eu só estou relembrando, a gente falou isso nas outras aulas, eu nem sei se eu pus a aula, eu vou colocar aqui de novo. Então, você tem a retenção da água, então você tem uma escama mais queratinizadas, tem essas glândulas mais cutâneas, no caso dos mamíferos, falando sobre diapsida, a respiração nos amniotas, no caso, por exemplo, dos crocodílias e os quelônios, também nos crocodilos, eles têm a ver com os órgãos internos, tá? Na respiração dos crocodilos, a gente fala na respiração dos testudines, né? E esse aqui é uma respiração dos crocodilos, no caso dos crocodílios que a gente está vendo agora. Então, o que você tem aqui? Você tem um músculo diafragma, que ele é aderido, não às costelas, mas aderido ao fígado. Aí, o que acontece? Esse fígado, ele vai o quê? As costelas, o fígado e os ossos pubianos. Então, o movimento dos ossos e das costelas movimentam o fígado, e o fígado ele vai diminuir e vai aumentar o tamanho na inspiração e na expiração. É assim, então, tanto os testudines como os crocodílios, o que eles têm similares é que eles são uma respiração visceral, através dos órgãos. No caso, quem vai participar da respiração aderida aos músculos diafragma
na respiração vai ser o fígado nos crocodílios, tá? Então, aqui ele fala, aumenta o volume do tórax na inspiração, certo? E aí, o que acontece? Primeiro, as costelas vão para frente. Então, as costelas, quando ele vai inspirar, as costelas vão para frente para aumentar esse volume do tórax. O fígado, ele vai para trás, puxado pelo quê? Por esses músculos. Quando o fígado vai para trás, ele tem esses ossos do pubis que vão girar, tá? Através desses músculos que vão mover, que são os isquiopúbicos, e quando eles giram, ele inspira, o ar entra, tá? E aí, depois, na expiração, o fígado que vinha para trás, ele volta para frente, o isquio volta no mesmo lugar e as costelas vão para trás, tá? E aí ele expira, tá bom? Aqui, ó, reduz o volume do tórax, primeiro gira o osso pubiano e segundo os outros musculaturas, tá? Então, isso aqui é uma respiração através de órgãos, tá? Na circulação, tanto crocodilo, aves e mamíferos, são 2 circuitos operam em série, ventrículos dividido e fluxo sequencial obrigatório, ou seja, os crocodilianos, eles já têm um coração mais tetracavitário, certo? Eles têm os ventrículos divididos. Então, qual que é a diferença entre os crocodílios para os restantes dos répteis? É porque eles já têm os ventrículos divididos, e no caso dos lepidossauros e dos testudinas, o coração é tricavitário. Quando entra em crocodília, você tem uma evolução para o coração tetracavitário, tá? No caso aqui, os quelônios, os lepidossauros, eles só têm troca entre os 2 circuitos, só sobre o septo ventrículo parcial, né? Ventricular parcial, porque não sei o que vocês viram na aula que eu mostrei o coração, mas aqui, ó, tá vendo? Eles têm parcial porque não é totalmente fechado esse segundo ventrículo, ele ainda é só um septo, porque ele não é totalmente fechado, tá? A gente falou sobre isso na outra aula. Isso aqui é a circulação aqui de sangue desoxigenado e a circulação aqui de sangue oxigenado. Então, por exemplo, ele passa pelo seio venoso, vai para o átrio direito, cavum venosum, que é aqui, ó, o cavum venoso, é bem nessa região, em torno dessa crista aqui muscular. Aí você tem o cavum pulmonale, a artéria pulmonar, sai pela artéria pulmonar. Já a dos, por exemplo, do sangue oxigenado, você tem a veia pulmonar, vem para o coração, vai para o átrio esquerdo, certo? Vai para a cavo, que é essa região aqui, que é a cavo arterioso, aí via do canal interventricular aqui, que é esse canal interventricular, tá? E depois ele vai para cavum venosum aqui se fecha esse septo e sai aqui pelo arco aórtico direito e esquerdo, tá? E aqui no caso da circulação dos crocodílios é um pouco diferente, por quê? Porque ele tem um septo ventricular completo, ó. Se você olhar aqui, o septo ventricular aqui do crocodilo, ele ainda não está fechado. E agora esse septo ventricular aqui, ele se fecha a parte dos crocodílios. Então ele já tem uma circulação crocodília como parecida com a nossa circulação, tá? Ele tem um chamado forame de Paniza, que conecta o arco aórtico sistêmico direito e esquerdo do crocodilo. Então, você tem esse forame, aqui, ó, bem aqui, que conecta os 2 ventrículos, que é o forame de Paniza. Ele regula a mistura do sangue pobre e rico em oxigênio. Ele não deixa misturar, tá? Aqui a gente mostra durante a atividade o arco aórtico, cabeça, região cranial, víscera e caudal, mais sangue é entregue para os músculos, ou seja, com esses 2 septos você tem, através dessa estrutura, mais sangue que acabam chegando para o músculo dos crocodilos, então eles têm uma atividade mais acelerada em relação. Isso aqui é durante o mergulho, né? Durante o mergulho, os vasos do circuito pulmonar constritos, né, constringe, alta pressão ventricular direito, então você tem uma pressão do ventrículo direito maior, porque o ventrículo direito, ele circula o sangue venoso, certo? E aí fecha o forame,
e o sangue desoxigenado, ele vai sair pelo arco aórtico esquerdo, tá? É uma adaptação que ele tem, tá bom? Na alimentação aqui, vamos ver se a gente acha sobre os crocodílios. A gente falou sobre a maioria vai ser carnívora. Os jabutis e alguns lagartos, eles vão ser herbívoros. A maioria tem dentes repostos, quando eles são perdidos na caça, tá? E a exceção dos quelônios ou dos testudines, que o bico ele é córneo. Beleza, então até amanhã, tá bom? Tchau. Então, você tem os acrodontes, né? Que você tem a conexão superficial mais comum, os pleurodontes, aqui, onde você tem a borda, mas a borda daqui ela é lateral, típico de serpentes e lagartos venenosos, e os tecodontes, né, dos crocodílios e mamíferos, onde você tem o dente inserido aqui dentro, a coroa inserida aqui, bem direitinho dentro dessa musculatura dentária, tá? Nos órgãos dos sentidos, eles têm visão com pálpebras móveis, tem a membrana nictitante, tá? Exceto em serpentes e lagartos. Depois a gente vai falar dessa membrana nictitante, tá bom? Aqui, é bem aqui, essa membrana nictitante, ela fica bem aqui no caso dos crocodilos, tá bom? A audição, que fica bem acima aqui da membrana timpânica, e lembrando que as serpentes não têm o 2, ou seja, não tem audição, tá? Ela só tem o quê? Termorrecepção, que aqui tá na fosseta loreal, e a quimiorrecepção, que tá nessa língua bífida, principalmente das serpentes e dos lagartos, tá bom? Na reprodução, a fecundação, no caso das cobras, né? Eles apresentam um hemipênis, que são essas duas estruturas com espinhos para conseguir acoplar nas fêmeas, tá? A maioria é ovípara e desenvolvimento amniótico, tá? E muitos têm cuidado parental. O metabolismo dos répteis é ectotérmico, então o que acontece? Eles recebem a luz para poder regular o calor e as atividades metabólicas, eles vão tirar a fonte de energia do sol. Então, como que eles vão tirar essa fonte de energia do sol para poder regular a temperatura do corpo? Pode ser comportamental, postura. A postura, né, tem por exemplo, bichos que ficam com o peito para cima, como alguns lagartos, ou alguma região, por exemplo, nessa parte da cabeça no sol para poder absorver energia, tá? Formato do corpo e a procura de alguns abrigos, né? Por exemplo, no deserto, por exemplo, em lugares mais frios, o lagarto ele retira o calor da pedra. Ele consegue retirar o calor não só do sol, mas também das rochas, tá? Anatômico, grande massa topo, e fisiológico, né, também. Aumentar a respiração e a circulação sanguínea, tá bom? Isso aqui é só um exemplo de um lagarto que ele conduz e evapora muito rápido a energia de acordo com as características e a radiação do ambiente. Mas ele consegue pegar a radiação das pedras, das rochas, a radiação direta solar e a radiação na convecção dos ventos, ou seja, o vento traz o ar quente, então às vezes eles ficam em desfiladeiros onde o vento, o ar quente bate, eles conseguem absorver, tá bom? Aqui é uma troca de energia dérmica entre o Sol, tá? Só mostrando aqui esses lagartos, esses lacetílios aqui, chamam da rocha ou da areia, né? Dependendo da postura, certo? Olha só, a gente tem a termorregulação na natação, na frequência de dartejo da língua, tá? Na digestão, no rastejamento, no consumo de oxigênio, vai depender e vai variar de cada um desses organismos, tá bom? Então, eu tive que fazer um resumão. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre os répteis. E aí, então, a gente fecha a aula de répteis e já entra na próxima aula de aves. Só lembrando a vocês que eu quero que vocês façam um mapa conceitual dessas aulas, destacando na atividade hoje as principais características dos répteis de cada um dos grupos, do grupo dos testudines, do grupo dos lepidosauros e do grupo dos crocodílios, tá? As principais similaridades, o que fazem eles serem os répteis e as principais
Os principais diferenciação. Vocês podem fazer em forma de mapa mental, mas vocês coloquem em forma de mapa mental, mas vocês coloquem a justificativa. Vocês justifiquem cada uma das estruturas que vocês estão fazendo. Eu vou disponibilizar os slides agora, vou disponibilizar as aulas também. E aí é isso. Pessoal do 7º período, não se preocupe, que eu vou fechar a nota de vocês. Eu vou começar terminando algumas pessoas hoje e vou terminar amanhã. Até sábado vocês vão ter a nota de vocês. E o pessoal do 5º período também. Fica tranquilo que a nota de vocês estão lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Deixa eu ver. Aí é isso. É isso. Antes de ter qualquer problema, eu vou mostrar aqui para vocês. Não, deixa eu terminar, que aí eu faço direitinho, tá? Então, eu vou colocar o trabalho aqui. Façam o trabalho, porque o trabalho é que tá salvando vocês, entendeu? E desculpa se eu tive meia aérea hoje, se a aula ficou um pouquinho maçante e cansativa, mas é porque realmente, gente, eu tô muito, muito cansada. Essa gripe pegou todo mundo aqui da minha casa e a pessoa que teve que segurar hoje que eu tô conseguindo ficar um pouco mais calma, que as crianças estão ali, mas elas ainda estão bem gripadas e a noite dá uma pioradinha. Mãe, tá a Edna tá de férias, né? A Edna tá dodói. Tá bom, gente? Uma boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima.